Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade. Hoje uma edição especial, falando muito sobre o Brasileirão 2018. Seja bem-vindo, você que é apaixonado por esportes, que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Começa amanhã o Campeonato Brasileiro, competição tradicionalíssima. Desde 1971 nós temos o Campeonato Nacional, se bem que ele passou a se chamar Campeonato Brasileiro desde 1971. E desde 2003 nós temos a competição com pontos corridos. E de lá para cá, 7 das 12 principais equipes, em relação àquelas que conquistaram mais títulos, 7 delas se deram bem nos pontos corridos. Outras ainda não conseguiram dar a volta olímpica nesta competição. O maior vencedor na era dos pontos corridos é o Corinthians, com 4 títulos, depois São Paulo e Cruzeiro com 3 cada um. O Fluminense tem 2 títulos conquistados, Palmeiras, Flamengo e Santos, 1 título cada um. Então são as equipes que já conseguiram ser campeãs do Brasil depois dos pontos corridos a partir de 2003. Vamos falar muito sobre isso. Tem a primeira rodada já definida, aliás, várias rodadas já definidas, mas a primeira rodada começa já nesse sábado. Serão 3 jogos, a partida que abre o campeonato, Cruzeiro e Grêmio, em 2 camisas poderosíssimas, O jogo será no Mineirão. Os maiores vencedores de Copa do Brasil, Os dois são os maiores vencedores da segunda maior competição em termos nacionais. Esse jogo às 4 da tarde, com transmissão aqui na Rádio Futebol Clube. Depois, às 7 da noite, teremos um jogo interessante também, Vitória e Flamengo. Partida que vai acontecer no Barradão, Portanto, o Flamengo fazendo a sua estreia fora de casa, jogando na Bahia. E um pouco mais tarde, nos chamados embalos de sábado à noite, Partida marcada para o Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, o Santos recebe o Ceará. No domingo, 11 da manhã, América Mineiro e Sport. Às 4 da tarde, Internacional e Bahia. Corinthians e Fluminense, com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E às 7 da noite, no domingo, Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. Na segunda-feira, 8 da noite, 2 jogos. O São Paulo recebe o Paraná Clube no estádio do Morumbi e no Rio de Janeiro tem Botafogo e Palmeiras. Vamos começar então sabendo dos nossos analistas, dos componentes da nossa equipe, o que cada um pensa de mais um campeonato brasileiro. Vou começar hoje com o Fábio Salgueiro. E aí, Salgueiro, o que dá para projetar? Os 4 melhores, tal. Perguntar quem vai ser campeão é muito difícil. Todo mundo teria que ter uma bola de cristal enorme, mas a gente sempre projeta aquelas equipes que poderão, pelo menos, brigar pelo título mais diretamente. O que você está pensando desse campeonato brasileiro, hein, Salgueiro? Olha, Carlos Lima, o Campeonato Brasileiro é a principal competição do país, é a mais forte, é a mais equilibrada, tem muitas equipes na disputa, tem poucas equipes que brigam pelo título, mas tem muita equipe na disputa por tudo que ele envolve e apresenta. Então é uma competição realmente que está num patamar acima e com uma competitividade muito grande, Tem os seus favoritos ao título, como tem aquelas equipes que vão brigar por Libertadores, e tem os ameaçados também, Então tem uma expectativa muito boa, viu, Carlos Lima? E você citou bem aí, é verdade, o Grêmio não consegue brigar pelo título diretamente porque se perde, entre aspas, durante a competição com objetivos em outras competições, principalmente Libertadores da América. E o Grêmio é mais um ano que o Grêmio, eu acho que vai brigar realmente pelo título da América. Ele quer o atual campeão da Libertadores do torneio continental. Mas eu vejo o Grêmio, Cruzeiro e Corinthians como força de times fortes, encorpados na briga pelo título, e o Palmeiras como a equipe que mais investiu, que tem mais talentos e está longe de ter um time ainda competitivo, mas tem muitos talentos. Eu acredito que são essas 4 equipes que vão brigar. O Flamengo é uma outra equipe que
investiu nos últimos anos muito, equilibrou as contas, mas é uma equipe que tropeça ainda na gestão, tropeça na troca de treinadores, tropeça na falta de convicção no planejamento. Então acho que o Flamengo fica um pouco atrás, além dos demais clubes do Rio, que aí são clubes que, inclusive, eu acredito que possam brigar na parte de baixo da tabela. É muito complicado. Mesmo o Botafogo, atual campeão estadual, é uma equipe que tem que ter cuidado, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato realmente que exige demais, é um campeonato traiçoeiro, é um campeonato que, por chegar a quase 8 meses de disputa, ele apresenta muitos altos e baixos e tem muitas equipes que não conseguem realmente acompanhar isso aí. A oscilação acontece, Carlos Lima, com todas as equipes, mas é fato que quem conseguir um começo melhor e oscilar da metade para o fim, ou da metade do final do primeiro turno para o segundo e depois retomar, é aquela equipe que vai terminar numa ascensão boa brigando pelo título. Então são muitos candidatos, são 20 clubes, né? A primeira rodada já nos presenteia com grandes jogos. Eu estou com uma expectativa muito boa com o Brasileirão. É fato que eu gosto dos pontos corridos, eu gosto da emoção do mata-mata, mas eu não vou depreciar um produto que realmente apresenta nos últimos anos uma competitividade muito boa. O Corinthians é o atual campeão brasileiro, é uma equipe que sabe, que aprendeu a jogar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, é uma disputa que você tem que aprender a jogar, aprender a levar. Então, são equipes aí. E aí tem aquele bloco intermediário também, né, Lima? Que são equipes importantes do cenário do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro, o próprio Internacional, o Santos, todas essas equipes, o São Paulo, que algumas são algumas incógnitas, mas têm força e vão ter pegada para brigar por uma Libertadores e quem sabe, retomando, conseguindo uma ascensão na reta final, até briguem pelo título. É um campeonato que apresenta e promete demais, Lima. Você apostaria... Não vou nem pedir campeão, porque realmente exigir que uma pessoa aponte o campeão brasileiro antes do campeonato começar é puro chute, né? Mas os 4 primeiros, você apontaria quem, Salgueiro? Com condições ali, entre 4 clubes, os que vão realmente brigar pelo título e os que vão ficar ali nas primeiras colocações. Olha, Lima, não nessa ordem, né? Mas o Corinthians, o atual campeão brasileiro, eu creio que vai fazer um bom campeonato, mesmo faltando 9, faltando uma referência, apanhando realmente, né, o Carille com as opções de ataque ali. Eu acredito que o Corinthians, na base do conjunto, vai fazer um bom papel. Eu vejo o Grêmio, apesar dessa coisa de se perder um pouco e ter uma obsessão pela América, pelo título da Libertadores e vai levar essa Libertadores, que agora dura praticamente a temporada inteira. Eu acredito que vai brigar também, porque tem muita força de conjunto, tem muitos bons jogadores, vai brigar também. É um time formado, um time forte. E eu incluo aí ao lado de Corinthians e Grêmio, eu incluo Cruzeiro e Palmeiras. Acho que esses 4 clubes com certeza estarão no topo do Brasileirão. E antes do campeonato começar, já tem algum candidato a rebaixamento ou não? Olha, eu acredito que tem sim. Eu falei até em tom de um pouco de preocupação dos clubes do Rio, com exceção do Flamengo, pelos poucos investimentos e pelo fato do campeonato exigir muito, né? Mas tem aquelas equipes mais medianas e que a gente cita realmente, como o América Mineiro, por exemplo, que volta à elite agora e tem que ter uma melhora. O próprio Ceará também, que é uma equipe que subiu e vai ter que ter uma superação, né? Uma campanha de superação para se manter. Aí tem o Sport Recife, mas eu não fico fadado só a esses clubes. Um clube que me causa grande preocupação é o Internacional de Porto Alegre, por exemplo. A retomada do Inter está sendo muito complicada. Ele subiu de divisão, é verdade, mas mostrou sua fragilidade no estadual. Hoje está muito abaixo do rival Grêmio. E o time que mostra uma oscilação, uma fragilidade no estadual, o cenário para o brasileiro, Lima, é muito preocupante, porque a gente sabe da fragilidade do estadual. Se o time já não vai bem no estadual, imagina num Campeonato Brasileiro em que você uma hora está jogando contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, depois você vai pegar o Sport na Ilha do Retiro e ter o Corinthians em Itaquera. Então é muito complicado, você tem que ter uma equipe muito competitiva. Então tem muitos candidatos também a brigarem na parte de baixo da tabela, mas não só as equipes menores, a equipe de menores expressões, não. Muita equipe grande pode brigar na parte de baixo. Olho no Vasco, olho no Internacional, olho no próprio Fluminense, que vai pegar o Corinthians na estreia.
realmente, olha, esse campeonato promete muita briga, não só na parte de cima, como na parte de baixo, Lima. Um detalhe para finalizar com você, Salgueiro, a premiação desse ano da Copa do Brasil é espetacular, né? O campeão vai ganhar 50 milhões de reais, e dependendo aí de quantas partidas disputar, pode chegar até a mais de 60 milhões de reais. Em determinado momento, isso pode atrapalhar o Campeonato Brasileiro, de repente um time que está brigando nas duas pontas abrir mão do brasileiro para buscar o dinheiro da Copa do Brasil? Olha, Lima, você tocou num ponto essencial que, inclusive, eu admito para você que eu estava fazendo um cenário aqui do Campeonato Brasileiro e esqueci desse detalhe fundamental. Por exemplo, o ex-presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, que terminou o mandato antes de entregar para o Andrés, ele disse que no planejamento do Corinthians para o ano que vem, a Copa do Brasil era prioridade, porque ninguém pode rasgar a chance ou desperdiçar, chutar a chance de ganhar 60 milhões de reais de premiação, que é a premiação da Copa do Brasil. Então é algo, sim, que pode mudar todo o cenário, principalmente de quem vencer a Copa do Brasil. Nós vivemos uma realidade no futebol brasileiro em que o título não é uma busca, um objetivo. Os clubes hoje buscam vagas. Então, por exemplo, você conquistou a vaga na Libertadores, a missão está cumprida. Isso é um equívoco enorme, um desrespeito enorme com torcida e com a agremiação, com o clube em si, né? O título tem que ser o limite, sempre. Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que se o Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro baterem campeão da Copa do Brasil, eles inconscientemente ou conscientemente vão tirar o pé do Brasileirão. Primeiro porque embolsaram uma grana maravilhosa que vai dar uma estabilidade na temporada inteira. E segundo, porque já estariam com o título garantido, uma resposta para a torcida, e estariam com a vaga na Libertadores da América de 2019. É muito pouco se tratando das camisas tradicionais, dos clubes tradicionais que são. Mas, infelizmente, o pensamento aqui é muito tacanho, é muito pequeno, é muito raso. A gente já fala isso há algum tempo. Agora, sem dúvida nenhuma, quem ganhar a Copa do Brasil, eu acredito que saia do cenário da briga pelo título do Brasileirão. Só para a gente ter uma ideia, o Corinthians campeão brasileiro do ano passado ganhou 18 milhões, né? Então é uma diferença muito grande. Deve ter um reajuste aí no brasileiro também, mas em relação à Copa do Brasil não vai dar para comparar. Um abraço, Salgueiro. Tá bom, Lima, um abraço e que o Brasileirão chegue firme aí com muita competitividade, com muita força, com menos polêmica, com menos bate-boca e mais futebol que a gente espera, e a gente vai acompanhar todas as rodadas ao vivo pela Rádio Futebol Clube. Lima, forte abraço. Valeu então, Salgueiro. E agora, de bate pronto, eu vou conversar com o nosso Zé Roberto Lux, né? O Zé Boquinha também, para dar sua opinião, falar sobre o Campeonato Brasileiro, principal campeonato do nosso território aqui, né? Do território nacional, com muita disputa, é um dos mais disputados, pode não ser tecnicamente brilhante, mas em termos de disputa é um dos mais disputados do mundo. Zé Boquinha, e aí, o que você pensa do Campeonato Brasileiro que começa amanhã, hein, Zé? Lima, realmente o Campeonato Brasileiro sempre é uma incógnita, né? Quem diria o ano passado que o Corinthians seria campeão? O Corinthians faria um primeiro turno irretocável e conseguisse acumular o máximo de gordura, né, como a gente chama, para o momento ruim do segundo turno e superar e ser campeão. Todo mundo achava que no segundo turno o Corinthians cairia em produção, como caiu. Você mistura Libertadores, Sul-Americana no meio, aí o cara fala, não, vou priorizar Libertadores, depois eu corro atrás. Aí, cara, é fatal, né? Num campeonato comprido como esse, disputado como é o brasileiro. Você passar aí 5, 6 rodadas sem pontuar, sem conseguir fazer boas vitórias, isso vai refletir lá na frente, né? Então, realmente, o começo do campeonato é importante, não só para quem quer ser campeão, mas para quem não quer cair também, né? Para aquela turma que disputa o campeonato para não cair. E é um campeonato, esse ano vai ser bem nivelado por baixo, né? A gente não vê nenhuma equipe que conseguiu se reforçar, né? Sabe, aquela equipe que trouxe um grande jogador, eu não vejo nada disso, né? Os jogadores veteranos que ainda estão liderando essas trocas, né? Essas contratações, e não sinto ninguém assim com um poder de fogo para você falar, esse vai ser o campeão. Esse. É claro que a gente vê o retrospecto, né? A gente acumulando o ano passado para cá,
eu destaco o Grêmio, né, como o time mais redondo no início da temporada, né? Então, realmente, já vem com o trabalho do ano passado, espetacular do Renato Gaúcho, manteve toda a base, trouxe mais gente. Um time, por exemplo, que contratou o André, e o André é um atacante que na mão do Renato vai jogar num time bom, né? Tem esse detalhe que ninguém fala, né? O André foi criticado, foi pro Sport, o Sport quase caiu, mas o time do Sport era ruim. E você, no meio de um time mais fraco, você acaba não tendo as bolas, as chances que você tem. Num time forte como o Grêmio, arrumadíssimo, um centroavante, vai ter muito mais bola para chutar em gol. Aí produz mais. Isso é natural, né? Ninguém sente isso, né? Mas é o natural. Então, de todos os times da disputa, o Grêmio, para mim, é o que está arrumado. É o time que vai entrar no campeonato arrumadinho. Se não vier aquela besteira de, não, vai ter Libertadores, eu vou jogar com o time reserva. Sei lá, jogador treina a semana inteira. O jogador hoje é criado a pão de ló. O cara hoje, o nego cutuca o dedo dele lá, tira um pouco de sangue, uma amostra de sangue, e fala, melhor ele não treinar amanhã, porque está estafado. Aquela história do meu tempo, que eu odeio falar, né? Mas no meu tempo você jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Hoje é outra condição, outro condicionamento físico. Mas o Grêmio, se o Grêmio conseguir se equilibrar bem em cima dessa balança aí de Libertadores, é um time que sai na frente. Aí você vai perguntar, e o Palmeiras? Eu ia perguntar mesmo. Eu sei que já estava engatilhado aqui. Eu estava deixando o Palmeiras no segundo momento. O Palmeiras é aquilo que a gente está criticando há muito tempo, né? O Palmeiras até agora não mostrou por que veio. Os jogadores do Palmeiras o Lucas Lima já saiu varado no último jogo. Eu já tinha previsto isso, tá lembrado? Sim, senhor. Trata de jogar, trata de dividir bola, trata de ir para frente tentar fazer gol, porque torcedor não é bobo. Torcedor é fanático, mas não é bobo. Ele vai na sua até um certo momento, quando você reclama, papapi, parará, arbitragem, que não sei o quê. Mas tem um momento que o cara começa a se preocupar, né? Então, o Palmeiras precisa mudar a característica de jogo. Não é talvez mudar o formato de jogo, ou a questão tática, mas o negócio do dentro para fora, que o Palmeiras não está tendo. Sabe que é coisa a mais? Sim. Aquela sim. transpiração, aquela vontade de ganhar, de ir para cima e criar, e encurralar o adversário, impressionar. Tem um baita time, tem bons jogadores, tem uma estrutura extraordinária. Vai dizer que os caras estão bravos com o técnico, acabar com esse negócio também, né, de jogador derrubar técnico toda hora, isso aí já encheu, né? Então, o Palmeiras é o segundo, vamos dizer, nessa escala aí. Se começar com um outro propósito, com uma outra mentalidade, com uma outra intensidade, o Palmeiras entra nessa briga também aí, dos dois melhores times do campeonato, Grêmio e Palmeiras, pelo menos na teoria, né? Você arriscaria mais dois, para compor os 4 primeiros? Eu não vou te pedir o campeão, porque pedir campeão antes do Campeonato Brasileiro é bola de cristal pura, né? Mas você colocaria, além de Palmeiras e Grêmio, mais 2 aí que podem brigar pelo título mais diretamente? Olha, é difícil, né? O Cruzeiro é um bom time, mas é um time que na hora do vamos ver também tem pipocado. O Flamengo tem um bom plantel, mas está sem técnico, até agora não contratou. Você não sabe se vai arriscar com o interino. Sabe aquela história? Vamos esperar umas 2, 3 rodadas do brasileiro. O brasileiro não tem 3 rodadas, esperar 3 rodadas. O brasileiro você vai, como diz lá em Santa Bárbara, né? Se apincha de cabeça no rio para ver se consegue atravessar, ou então fica olhando o que vai fazer. Mas não pode, esse negócio aí não existe, né? Então, é tudo mal administrado. O presidente de clube, cara, vou te contar, eu cada dia fico mais irritado, né, com a experiência que eu tenho com o presidente. É um negócio bravo, né? O cara entra lá, ele acha que agora eu sou o torcedor número 1, né? Então, ele é o administrador. E o Flamengo, principalmente, que tem a maior torcida do Brasil, aquela história de você administrar um país, né? A nação rubro-negra, e a nação rubro-negra, a gente tem que respeitar isso. Com mais de 35 milhões de torcedores, pelo menos nas enquetes que foram feitas, e não pode começar um campeonato com interino, sem saber onde o cara vai. Você está com um ninho de cobra na mão. Aí você bota lá o cara que não tem nem a flautinha para encantar a serpente, e como é que vai fazer?
Isso é verdade. Então, bom, você... Futebol carioca nivelado por baixo, né? O Botafogo ganhou um campeonato quando ninguém esperava. O Vasco está com um bom trabalho, mas não tem plantel. O plantel vai ser muito importante, porque é um campeonato corrido, vai ter cartão amarelo, vai ter contusão, vai ter estresse, enfim, vai ter tudo aquilo que a gente sabe, todo aquele filme que a gente vê há 30 anos no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso vai pesar muito. É o tipo do campeonato que você tem que começar firme. Você tem que começar para valer. E o mais importante para mim, né, é acabar com essa mentalidade dos técnicos do medo de perder, né? Esse acovardamento dos técnicos brasileiros, né? Eu acho que você tem que ir para cima de todo mundo e jogar. A gente acabou de ver o Barcelona ser eliminado com uma baita vantagem. Você tem uma vantagem de 4-1, cara, tá 4-1 para você. Vai, no campo do adversário, não interessa, você tem melhor time, vai para cima dos caras, pressiona a saída de bola, né, e joga todo mundo para trás, não fica esperando o cara vir, aí você tentar tomar a bola e sair num contra-ataque. Não adianta nada, pô, a bola tá com o adversário, ele vai ficar cruzando para sua hora, uma hora em vodka, né, uma hora acontece alguma coisa. E aconteceu mesmo, né? Zé, o Corinthians teria alguma possibilidade de chegar pelo menos entre os 4 nesse ano, ele que é o atual campeão, ou sem o chamado camisa 9 é difícil? O Corinthians é outro time também que a gente vai ter que esperar para ver, né? Não vai ter a moleza que ele teve ano passado, no início, e ele tinha o Jô em ótima forma, né? O Jô decidia os jogos, às vezes irregularmente, com o braço, o que vai fazer, né? O juiz é cego, né? Não enxerga nada. Mas é um dos times também arrumado, né? Com o mesmo técnico, o mesmo sistema. Praticamente com os mesmos jogadores, né? Pode sair o Maicon agora, mas é um jogador substituível, não tem problema. Não é uma Brastemp, né? Não é um cara fora de série. Você coloca o outro garoto lá. Tem o menino lá que, uma hora que entrar definitivamente no time, nunca mais sai, que é o Pedrinho. E eu não sei porque o Carille continua insistindo em manter ele no banco para vir depois, mas tudo bem, mas é um jogador que pode definir. O Jadson em forma, aguentando a temporada, aguentando o jogo, que eu acho que ele não vai aguentar, o Corinthians é também outro time competitivo demais, né? Um time que vem com muita moral, né? Essa virada no Campeonato Paulista deu muita moral pro elenco, o elenco que não estava se acreditando muito, e é um time que pode chegar tranquilamente com o seu sistema tático, com a sua formação, com a ótima defesa que tem, que segura o Rojão, é outro também. Bom, então pelo que você falou aí, Zé, você citou 3. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, e esse quarto aí, estaria entre Palmeiras e Corinthians? Eu já tinha falado do Palmeiras, né? Para mim, os dois principais é Palmeiras e Grêmio. E Grêmio, né? Então, Palmeiras mudar a característica, mudar a atitude, desde o primeiro jogo, mostrar que não, eu sou o melhor time do campeonato, eu tenho o melhor elenco do campeonato. Eu vou jogar para fazer 4, 5 gols todo dia. Se fizer isso, o Palmeiras é um baita candidato. Então, esses dois times dependem da atitude. O Grêmio não, o Grêmio já tem tudo arrumadinho, é o time que você não discute. Pode dar uma baita zebra, mas é o time, teoricamente, mais arrumado do campeonato. Agora, Zé, de condição técnica e de jogadores. Esse ano tem um fator que eu acho que é importante. Além da Libertadores em si, todo mundo quer ganhar Libertadores, aquela coisa toda, a premiação da Copa do Brasil é uma coisa espetacular, né? 50 milhões de reais para o campeão. Você acha que em algum momento uma equipe pode meio que abrir mão do Brasileirão e focar na Copa do Brasil, não só pelo título, mas pelo dinheiro também? Porque a premiação do brasileiro, por exemplo, no ano passado o Corinthians foi campeão, ganhou 18, né? Então, 50 milhões, e você somando aí outras fases, tá, pode passar até de 60 milhões. Então, é muito dinheiro. Você acha que a Copa do Brasil, nesse aspecto, pode atrapalhar um pouco o interesse pelo brasileiro, das grandes equipes? Cara, tudo pode, né? Não tem a menor dúvida. A Copa do Brasil é o tiro mais curto, né? É muito mais fácil, em termos, né, de você ganhar uma Copa do Brasil do que um brasileiro. O brasileiro é comprido, né? O brasileiro... se você conseguir se organizar bem, você tem chance de recuperar. E a Copa do Brasil é mata-mata, né? Então eu acho mais fácil. Por 50 milhões, eu dou preferência para a Copa do Brasil, que é um título, né? Um título brasileiro. E classifica para a Libertadores também, né? Então a minha preferência é essa. Bom, Zé, e só para a gente finalizar, você vê algum time que antecipadamente já é candidatíssimo ao rebaixamento ou não?
Não, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho o campeonato nivelado por baixo. Esse aqui talvez seja, não sei, o ano passado já não foi um brasileirão daqueles que a gente está acostumado a ver. Talvez esse ano seja até um pouco pior, né? Pelo problema de dinheiro, pela grana dos times, de não ter condição de investir muito. Então a gente sempre vai ter aí 5 ou 6 na frente, uma meia dúzia, 8 no meio ali. Eu não vou apontar ninguém porque você cai do cavalo, né? Você não sabe o que vai poder acontecer. Volto a dizer, as primeiras 5 rodadas são absolutamente necessárias e os times têm que correr atrás para pontuar pelo menos essas 5 primeiras rodadas. Para você psicologicamente continuar bem o campeonato, para você ter a condição de jogar, enfim, para tudo aquilo que o campeonato serve. Beleza, Zé, um abraço. Valeu, Lima, um abraço. Bom, ouvimos o Fábio Salgueiro, ouvimos o Zé Boquinha, está faltando ele, né? Maurício Rossi, também integrante da equipe da Rádio Futebol Clube. Também quero, Maurício, a sua opinião. Estamos com esse upgrade hoje especial, falando exclusivamente de Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado. Então, quero saber, Maurício, a sua opinião também sobre o Campeonato Brasileiro, Maurício. Tudo bem, Carlos Lima, um abraço a você, um abraço ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Hoje o que a gente pode fazer uma previsão do como estão os times no momento, né, Lima? Por exemplo, a gente vê o Grêmio, atual campeão da Libertadores, campeão gaúcho, a gente vê o Corinthians campeão paulista, atual campeão Desculpe, brasileiro. não consegui ouvir nada. Então a gente vai colocando esses times como os favoritos ao título mais uma vez, mas sempre algum pode surpreender lá na frente, pode se arrumar melhor no campeonato. O caso do Flamengo, que acabou não indo muito bem como se esperava nos últimos tempos, com o time bem melhor do que foi anteriormente. Teve nas mãos do Paulo César Carpegiani, por exemplo, o Flamengo não andou, mas agora a gente vai ver o que vai ser o Flamengo daqui para frente. E tem os outros também, né, Lima? Que tem o Santos, como nas mãos do Jair Ventura, com um treinador novo, o São Paulo tentando se ajeitar, fazendo um bom jogo já na Copa Sul-Americana, nas mãos do Aguirre. Vamos ver o que a gente vai encontrar aí pela frente, mas basicamente são esses aí os favoritos, como sempre, né, Lima? Então, pelo que você falou, Grêmio, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, é isso? Seriam os 4. Cruzeiro. E o Cruzeiro, tá. O Flamengo um pouco abaixo, seria ali na quinta, sexta colocação, né? Agora, Maurício, eu questionei o Zé e também o Fábio e vou perguntar para você. Nesse ano, especificamente, a premiação, ou a partir desse ano, a premiação da Copa do Brasil é uma coisa espetacular, né? O campeão vai receber 50 milhões de reais, fora as fases anteriores e tal. Então, quem for campeão, somando tudo, vai passar de 60 milhões. Isso pode atrapalhar o Campeonato Brasileiro? Ou seja, em algum momento, uma equipe que esteja bem no Campeonato Brasileiro, mas também possa ganhar a Copa do Brasil, de repente dá prioridade para a Copa do Brasil, esquece um pouco o Brasileirão? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, eu acho, pelo que você fala, Lima, não tem nada a ver, porque o Campeonato Brasileiro é uma competição que também entra muito dinheiro, e ao longo da competição ela vai entrando dinheiro, vai patrocinador, então tem muita coisa que envolve também a competição. Mas é lógico, a Copa do Brasil também, os times vão dar prioridade também, né? Assim como o Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo muito a priorizar, depende da fase que estiver. O time, dependendo da fase como estiver, se estiver bem no Brasileiro e tiver ali a Copa do Brasil para disputar, dando para dar aquela poupadinha, como os treinadores fazem, o que eu não concordo, porque dá para jogar com o time nas duas competições, lógico que tendo elenco é bem melhor. Nesse caso, times com elenco, no caso o Palmeiras, por exemplo, leva vantagem. Lá na parte de baixo, você, antes do campeonato começar, você vê algum time que seja candidatíssimo a ser rebaixado ou não dá para falar? Eu não gosto de falar não, Lima, mas
É que a gente vê, quando o time não se reforça muito, por exemplo, o Paraná, se você for ver o time do Paraná, com o Rogério Micali, é um técnico que não me convence. O treinador campeão olímpico, mas não é por causa dele, porque foi campeão olímpico porque tinha o Neymar. E para mim, esses clubes, assim como o Sport, que não tem esse... apesar do Sport ter feito um bom campeonato brasileiro no ano passado, estava muito bem, depois começou a cair, né? E o Ceará também, que volta a Série A, mas eu não gosto de falar muito em quem vai cair por enquanto. Vamos esperar um pouquinho mais, porque sempre tem aquele também que surpreende, né, Lima? Já foi... No ano passado a gente já viu o caso do São Paulo, que ficou ali naquela zona chata do campeonato, demorou muito para sair, tem sempre ali brigando. O ano passado o Coritiba acabou caindo, parecia que não ia, depois... Então eu prefiro esperar um pouquinho mais, deixa começar o campeonato para a gente falar sobre isso. Aliás, o Campeonato Brasileiro é muito legal por causa disso. Daqui a pouquinho, daqui a 5, 8, 10 rodadas, a gente já começa a perceber quem pode cair e quem pode ser campeão. Maurício, você acha que tem algum time algum grande que possa passar sufoco, como o São Paulo passou no ano passado e como o Inter passou no retrasado, tanto que o Colorado acabou caindo? O que acontece, Lima, é que durante o campeonato, esses clubes, eles começam a ter alguns problemas de lesão, e um técnico que não vai bem em 2, 3 rodadas, já a troca de técnico, aí começa aquele desespero. E time grande é assim, como não tem muita paciência para esperar o trabalho de um treinador, por exemplo, a gente nem pode se surpreender muito, não, no caso mesmo de um clube como o Palmeiras, tido aí como o melhor, um dos favoritos para vencer o Brasileiro, porque tem um elenco muito forte, mas de repente 3 tropeços, o Roger vai embora. Então a gente tem sempre que pensar por esse lado. E assim, grande sempre vai ter um ou outro, porque o campeonato é muito nivelado, os clubes se equiparam muito, então vai ter sempre um ou outro brigando lá embaixo sempre, Lima. Perfeitamente. E uma última questão com você, Maurício. Desde que começou aí a chamada era dos pontos corridos, né? Dos 12 times considerados aí, né, os papatítulos do Brasil, 7 já conquistaram o título na era dos pontos corridos. A gente até já citou aqui no começo, na abertura, né, o Corinthians, o Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Santos. E 5 ainda não conquistaram: o Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Botafogo. Existe essa coisa de saber jogar pontos corridos? Eu acho que existe elenco. Quando você tem um elenco forte, você disputa o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, normalmente. Agora, quando falta elenco e você só tem um time, no caso do Grêmio, o que aconteceu no ano passado, não conseguiu pegar o Corinthians porque deu prioridade até para outras competições, não focou no Brasileiro porque não tinha elenco. Quando precisou de elenco, aí ficou difícil e não foi buscar. Então, e no caso do Grêmio é um time mais copeiro, mata-mata parece que gosta mais, por isso que nunca levou um campeonato de pontos corridos. Mas quem sabe esse ano, né, Lima? Alguns clubes, como você citou, pode se dar bem nesse ano aí e levar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Valeu, Maurício. Se prepara que vai ter bastante jogo para a gente trabalhar junto no Brasileirão, hein? Que legal, Lima. A gente torce muito para que tenhamos um belo Campeonato Brasileiro 2018, que seja muito bom, e esperamos muito trabalho mesmo, que isso é muito bom para a gente. Um abraço, Lima. Outro Maurício. Bom, então fica o convite para você que é apaixonado por esportes. A partir de amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana de hoje, de sábado até segunda, serão 3 jogos que nós vamos transmitir: Cruzeiro e Grêmio amanhã às 4 da tarde, jogo que acontece no Mineirão. Domingo, Corinthians e Fluminense, jogo na Arena Itaquera. E segunda-feira, 8 da noite, Botafogo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. A qualquer momento, na nossa programação, tem o Click Time atualizando as informações do esporte.
Este foi o Upgrade especial sobre o Brasileirão 2018. Você pode acompanhar de novo, ou se você pegou apenas no finalzinho, visitando a nossa página www.radiofutebolclube.com.br. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Curta as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Grande abraço, até a próxima, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.